a Jesus. Irmãos, rapidinho, amém? Uma palavra bem breve para o teu coração. O texto que nós acabamos de ler vai nos mencionar um dos milagres impressionantes que Jesus ele vai fazer durante o teu ministério terreno. É bem verdade que por onde Jesus passava, ele impressionava não só pela tua eloquência, não só pela tua forma de falar, mas também pelos prodígios que ele manifestava no meio da multidão. De fato, aqueles que ouviam e viam a Jesus ficavam impressionados. É por isso que a Bíblia nos faz questão de nos mostrar que aonde Jesus ia, uma multidão o acompanhava, uma multidão o seguia, seja para ouvir aquilo que ele ia falar e seja para visualizar aquilo que ele iria fazer. Jesus, em diversos cenários, ele operou os seus prodígios. E o texto que nós acabamos de ler, o cenário ele está alocado no cenário de praia, na beira da praia. Jesus adorava pregar para a multidão na beira da praia. E quando Jesus ele ministrava, como havia falado, a multidão acompanhava. A Bíblia diz que Jesus ele vai atravessar o outro lado e vai chegar do outro lado do mar. E quando ele chega do outro lado do mar, uma multidão já está o aguardando. E quando essa multidão o aguarda, Jesus vai sentir íntima compaixão para com eles. E a Bíblia diz que agora Jesus ele vai começar a ministrar a tua palavra, vai começar a pregar para aquela multidão. O texto nos dá um detalhe bastante interessante, que aquela multidão que estava ali, eles tinham um objetivo, eles tinham um foco. E que objetivo é esse, Gabriel? A Bíblia diz no capítulo 5, no seu verso 1, que aquela multidão queria ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus foi suficiente para que aquela multidão aguardasse na beira da praia até Jesus chegar. Tem pessoas que estavam ali, que estavam com o teu coração ardendo pela palavra. Tinha pessoas que estavam ali que não queriam saber de mais nada, apenas ouvir a palavra de Deus. Tinha pessoas de várias etnias, de várias idades naquele lugar, mas sabendo que Jesus iria chegar na praia, a dona de casa deixou a sua casa e foi de encontro aonde estaria Jesus. O pai de família deixou seus afazeres e foi na beira da praia para se encontrar de Jesus. As crianças deixaram de brincar na rua da cidade de Jerusalém para ir de encontro até a praia onde estava Jesus, porque aonde Jesus estava, a multidão queria estar também. Aonde Jesus iria pisar, a multidão queria pisar também. O que estava atraindo aquele povo era a presença de Jesus e as palavras que ele iria liberar na beira da praia. O que queimava o coração daquela multidão era a palavra de Deus, pois aquela multidão sabia que quando Jesus abria a boca para falar, coxos eram levantados. Você está aqui, igreja? Aquela multidão sabia que quando Jesus abria a boca para falar, milagres aconteciam. Aquela multidão sabia que quando Jesus abria a boca para falar, coisas sobrenaturais aconteciam. Então, se Jesus ele tem palavra de vida, se Jesus ele tem palavra de cura, se Jesus ele tem palavra de libertação, eu quero ouvir esta palavra. E a multidão vai de encontro àquela praia para ouvir Jesus falar. Eu posso abrir um parênteses aqui para falar algo para a igreja. Creio eu, acredito que essa igreja adora ouvir louvores e adora ouvir cânticos ao Senhor, cantar e engrandecer o nome dele através dos louvores. Mas eu creio que cada um aqui tem o seu objetivo, só que os nossos objetivos não podem isentar o objetivo principal, que é o que? Ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes nós negligenciamos essa palavra, nós cantamos, nós adoramos, mas na hora da palavra de Deus nós não prestamos atenção, e aquilo que Deus queria palestrar ao nosso coração, nós deixamos de lado, ficamos desapercebidos. Mas eu estou pregando para a igreja que hoje que ama a palavra de Deus, eu estou pregando para a igreja que hoje que sabe que quando a palavra de Deus é liberada,
prodígios acontecem no meio da tua igreja, não é através dos louvores, a adoração acontece de nós para Deus, mas a palavra do Senhor é de Deus para nós. E quem tiver de coração aberto, eu falo com convicção na palavra do Senhor. O mesmo Deus que operou na beira da praia, o mesmo Deus que operou na Galileia, o mesmo Deus que operou em Jerusalém, é o mesmo Deus que opera na nave da tua igreja. Você está aqui, crente, eu não sei qual é a forma que você chegou até aqui, mas eu tenho fé e convicção. Quando a palavra de Deus é liberada, o cenário muda, o ambiente muda, a tristeza vai embora, a angústia vai embora. Eu quero declarar aqui essa noite: você não vai sair da mesma forma que você entrou. Não vai ser por causa do pregador, não vai ser por causa dos irmãos que estão aqui, vai ser por causa da palavra de Deus. É onde a palavra é liberada, o cenário é completamente. Eu quero aqui declarar essa noite: você, quando sair desta igreja em direção à tua casa, você vai ver um cenário mudado, você vai ver um cenário diferente. E por que, Gabriel? Porque a palavra de Deus está sendo liberada, a palavra de Deus está sendo liberada. Já dizia um certo homem que já chegou até Jesus e disse: Senhor, cura um servo lá na minha casa. Jesus queria até a casa daquele homem, mas ele disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor pise na minha casa, mas diz somente uma palavra que o meu servo há de curar. A Bíblia diz que o servo daquele homem curou na mesma hora, porque a palavra foi liberada. E eu quero liberar a palavra de Deus aqui essa noite. Se você precisa de cura, pela palavra será curado. Se precisa de libertação, pela palavra será liberto. Se precisa de um levantar de Deus, pela palavra será levantado. Você está aqui, crente? Você pode dar um glória para Jesus? Você pode dar um glória para Jesus? Olhem aqui, aquela multidão queria ouvir a palavra do Senhor. Jesus, vendo que havia muita gente, Jesus agora ele vai arrumar uma estratégia. A Bíblia diz que ele vai olhar na beira do mar e vai observar que ali tinha bastante barco encostado à costa daquela praia. Então a Bíblia diz que Jesus agora ele vai escolher um barco para adentrar, e esse barco que Jesus vai adentrar é o barco de Simão Pedro, é o barco de Pedro, que seria o seu discípulo. A Bíblia diz então que Jesus ele vai pedir permissão para Pedro, para ele adentrar no barco de Pedro. E quando Jesus ele entra no barco de Pedro, Jesus agora vai convidar Pedro para entrar no barco junto com ele. E quando nós analisamos o que Pedro está fazendo, a Bíblia diz que antes de Jesus convidar Pedro, Pedro ele estava lavando as redes. Pedro ele estava lavando. Vamos lá, crente, Pedro estava lavando. O texto diz que Pedro teve uma pesca frustrada, passou a noite inteira e nada apanhou, passou a noite inteira e nada pescou, passou a noite inteira e teu objetivo não foi alcançado, se frustrou, voltou para a praia com as redes vazias. Só que o texto diz que Pedro estava lavando as redes, e você vai concordar comigo: ninguém vai lavar as redes se não for utilizá-lo depois. Se Pedro tivesse desistido, ele deixaria suas redes de lado. Se Pedro tivesse estagnado ali, não querendo mais voltar para o fundo do mar, Pedro deixaria suas redes de lado. Só que o texto diz que Pedro estava lavando as suas redes, e quando ele lava as suas redes, a intenção de Pedro é voltar novamente para o fundo do mar, é voltar novamente a pescar. Jesus, sabendo desta intenção de Pedro, Jesus entra no barco e convida Pedro para adentrar no barco também. Percebe que Jesus entrou e convidou Pedro para estar no seu barco. Quando Jesus convida Pedro para estar no teu barco, a Bíblia diz agora que Jesus ele vai pedir para afastar o barco um pouco, para pregar para a multidão. Percebeu que Pedro ele dá acesso para Jesus entrar no teu barco da frustração, entrar no teu barco da vergonha, entrar no barco que outra hora frustrou a vida de Pedro, magoou a vida de Pedro, pediu para entrar no barco que outra hora não teve êxito na vida de Pedro.
Pedro. Jesus, adentrando nesse barco, convida Pedro para entrar de novo. Percebe que Jesus ele está convidando Pedro para entrar novamente em um lugar que ele se frustrou, entrar novamente num barco que ele se magoou, entrar novamente num barco a qual ele não teve êxito na sua pesca. Jesus está convidando Pedro a adentrar de novo, a voltar de novo. E isso é muito interessante, pois aqui nós temos dois cenários. Um cenário que Pedro está dentro do barco tentando pescar, mas está sem Jesus. O segundo cenário que nós estamos vendo é Pedro entrando no barco novamente, mas agora com Jesus dentro do barco. Percebe que a situação mudou, percebe que o cenário mudou. Pedro dentro do barco sem Jesus, ele se frustrou. Pedro dentro do barco sem Jesus, ele se magoou. Só que agora o cenário mudou. Jesus, ele está dentro do barco. Jesus está dentro do barco de Pedro. E eu posso dizer com convicção que quando Jesus está no meu barco, o barco de frustração, o barco que era de vergonha, o barco que era de dor, ele é transformado, pois a presença de Jesus está lá. Muitos cenários de nossa vida tem frustração, tem vergonha, tem dor por conta da ausência de Jesus nesse cenário. Mas todas as vezes que nós introduzimos Jesus no ambiente, o ambiente que era de frustração passa a ser de honra, o ambiente que era de tristeza passa a ser de alegria, o ambiente que era de dor, de sofrimento, passa a ser um ambiente de cura, passa a ser um ambiente de transformação. Jesus chama Pedro para dentro do barco. Pedro está dentro do barco junto com Jesus, porque Pedro entendeu o chamado de Cristo. Pedro entendeu o chamado de Jesus. Eu não queria voltar no barco, mas só porque Jesus está convidando eu vou entrar. Só porque Jesus está convidando eu vou de novo. Só porque Jesus está convidando eu vou tentar outra vez. Só porque Jesus está convidando eu vou de novo dentro do barco. Eu vou falar isso aqui. Jesus está convidando pessoas a voltar ao ambiente de frustração. Jesus está convidando pessoas a voltar no ambiente de vergonha. Jesus está convidando pessoas a voltar no ambiente de dor. Mas Gabriel, por quê? É para sofrer de novo? É para sentir dor de novo? É para ter frustração de novo? Não. Agora Jesus está dentro do barco e ele vai mudar o ambiente. Jesus está lá, você está aqui, crente, pelo amor de Deus. Agora Jesus está dentro do barco e ele vai mudar esse cenário. Eu vim dizer para a igreja Assembleia de Deus, tempo de renovação não vai ficar da mesma forma. A situação não vai ficar do mesmo jeito, porque agora o grandão da Galileia pisou no ambiente e ele vai transformar esse cenário. Você está aqui? Você está aqui? Entra, Pedro, no barco. Você pode cutucar alguém que está do seu lado e ajuda o pregador a pregar. Diga, entra, Pedro, dentro do barco de novo. Isso, diga, entra de novo. Entra de novo. Entra de novo. Jesus está no barco. Aleluia. Amado da minha alma. Jesus entra no barco do Pedro. E Jesus pede para Pedro, pastor Matias, pega isso aqui, pastor, você é um homem ligado. Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, afasta um pouco o barco. O barco estava posicionado, sim ou não? O barco estava com o cabo da nau, não, pessoal, pelo amor de Deus. O barco estava acostado à beira da praia. E Jesus disse, Pedro, afasta um pouco o barco. Foi Pedro que posicionou o barco aonde estava Jesus. Vou melhorar para você pegar. Enquanto Jesus estava no barco, Pedro estava posicionando, Meu Deus. colocando Jesus aonde ele devia estar. Você pegou? Aleluia. Jesus no barco. Só que Pedro posiciona Jesus, colocando ele no devido lugar. E eu faço uma pergunta para a igreja: será que nós estamos colocando Jesus verdadeiramente no lugar onde ele devia estar, dentro do nosso barco? Será que de fato Jesus está posicionado no lugar correto de minha vida?
ele devia ocupar. Vamos fazer uma retrospectiva de nosso cenário, de nossa vida. Será que os ambientes que Jesus está pedindo para entrar, eu estou dando acesso para ele entrar? Será que nos ambientes que Jesus está pedindo para fazer, nós estamos dando liberdade para ele fazer? Jesus pede para Pedro posicioná-lo. Coloque Jesus na posição onde ele tem que estar. Então Pedro vai posicionando Jesus dentro do barco. Misericórdia, eu posso pedir. Pedro vai posicionando Jesus dentro do barco. E a Bíblia diz que Jesus vai começar a pregar dentro daquele barco para a multidão que está na beira da praia. Como todo mundo ouvia Jesus, eu não sei, porque não tinha microfone, mas o povo entendia Jesus ministrando. Um falava com o outro e chegava para todo mundo. Jesus começou a pregar no barco de Pedro. E quando Jesus termina de pregar no barco de Pedro, eis a palavra de Jesus para Pedro: Pedro, leva-me ao mar alto. Vamos para o fundo do mar. Vamos para o fundo do mar. Olha a palavra de Pedro: mas Senhor, eu pesquei a noite toda, eu nada apanhei. Ele podia parar aqui. Pesquei a noite toda, não apanhei nada. Essa podia ser a frase dele, acabou. Ele podia estar expondo para Jesus a tua frustração. Mas olha que interessante, ele não para a tua frase aqui. Ele conclui agora com outro pensamento: Jesus, pesquei a noite toda e nada apanhei. Porém, todavia, entretanto, sob a tua palavra, Senhor, eu lançarei a rede novamente. Você pegou? A visão de Pedro quando estava lavando a rede era um cenário de frustração, era um cenário de derrota, era um cenário de tristeza. Só que agora o pensamento de Pedro mudou. Ele não foca mais no cenário, ele não foca mais na tristeza, ele não foca mais na dor, ele não foca na frustração. Não, agora vai focar em quê? Eu foco na tua palavra, Senhor. E pela tua palavra eu vou no fundo do mar e lançarei a rede novamente. Eu vou falar isso aqui. Será o que está impulsionando você a agir essa noite? Será que é o cenário da tua vida? Ou será que é a palavra de Deus? O que está te impulsionando essa noite? Será que é algo que está te entristecendo? Ou é a palavra de Deus que está sendo liberado? E eu posso falar isso aqui com convicção: se nós focarmos no cenário de frustração, nós vamos permanecer no mesmo lugar. Se nós ficarmos focando no cenário de dor, no cenário de derrota, nós vamos ficar estagnados no mesmo lugar. Mas eu aprendi uma coisa com Pedro, e o que você aprendeu, Gabriel? Fechar os olhos para o cenário da frustração e abrir meus olhos para a palavra de Deus que está sendo liberada, porque o cenário me deixa estagnado, mas a palavra de Deus me faz avançar. Você está aqui, o cenário me dá tristeza, mas eu sei que a palavra lá no fundo do mar vai me dar alegria. Você está aqui, crente, ao cenário de frustração, ele me causa dor, mas eu sei que a palavra de Deus vai me levar no fundo do mar e vai trazer cura para a minha vida, vai trazer cura para a minha alma. Eu tenho algo para falar para a igreja aqui essa noite: esse cenário não vai te parar, essa dor não vai. Alguém levantou a mão aí? Essa dor não vai te parar, essa frustração não vai te parar, essa mágoa não vai te parar, isso que você sente não vai te parar. Há uma palavra liberada na tua vida essa noite, e a palavra é: volta para o fundo do mar, volta para o fundo do mar, volta para o fundo do mar, volta. Aleluia! De quê? Volta! É Jesus que está chamando, é Jesus que está convidando, é Jesus que está pedindo volta para o fundo do mar. É uma palavra, Senhor. Olha que interessante, eu encerro agora. 2 minutos. Pedro, ele vai levar Jesus para o fundo do mar. Ele chegando no fundo do mar, outra palavra de Jesus: lança a rede do lado direito. A Bíblia diz que Pedro então vai lançar a rede. O texto diz: ele vai pescar.
quantidade de peixes. O que ele não conseguiu a noite toda, ele conseguiu com Jesus no fundo do mar novamente. Era tanto peixe, mas tanto peixe, que teve que chamar pessoas de outros barcos para ajudar a puxar aquelas redes. E quando eles puxam aquelas redes, a Bíblia diz que vai encher não só o barco de Pedro, mas vai encher os outros barcos também que foram ajudar. Só que olha que interessante, Jesus, antes mesmo de entrar no barco de Pedro, eu já estou encerrando, a Bíblia diz que Jesus viu vários barcos. Jesus viu vários? Vários? Só que ele só entra no barco de Pedro. Então, se Jesus viu vários barcos, tinha outros barcos do lado do barco de Pedro também. Você concorda comigo, sim ou não? Sim. Só que Jesus só entra no barco de Pedro. E se eu olho só Jesus entrando no barco de Pedro, eu posso chegar à conclusão que só tem bênção, só tem milagre no barco de Pedro. É Jesus que está lá, só está no barco de Pedro. Só que olha o cenário, Jesus faz com que grande quantidade de peixe caiam daquela rede, tão grande, mas tão grande, que não cabe só no barco dele, tem que distribuir para os outros barcos também. Você não está aqui não, você está aqui, crente. Foi tão grande, mas foi tão grande que os outros barcos que estavam do lado também foram privilegiados. Tem peixe para os outros barcos também. Eu posso liberar isso aqui. Estamos diante de um culto da família, e só porque você liberou o barco para Jesus, alguém já pegou? Só porque você liberou o barco para Jesus, os outros barquinhos que estão em sua volta também terão peixe. Eu vou concretizar isso aqui. Só porque você liberou o barco para Jesus, tem também bênção para o barquinho da tua casa, para o barquinho da tua mãe, do teu pai, do teu avô, da tua avó, tataravó, do seu filho, os barcos que estão do lado, só porque você deu acesso para Jesus. Tem peixe para o teu lar, tem peixe para a tua família, tem peixe para os seus entes queridos. Você que acredita nessa palavra, levanta, 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 dando glória para Jesus. Levanta, dando glória para Jesus. Tem abundância para a tua casa aqui hoje, tem abundância para a tua família aqui hoje. Deixar Jesus no barco não é em vão, deixar Jesus entrar não é em vão, dar acesso para Jesus não é em vão. Você pode ter chegado aqui de mão vazia, mas vai sair com grandes peixes. Tem peixe, tem peixe, tem peixe, tem peixe, tem peixe, tem peixe para tua casa. Você pega, você pega, você pega. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem peixe para tua casa aqui hoje, tem peixe para tua família aqui hoje. Eu não sei a forma que você se achegou. Talvez chegou aqui hoje com Pedro, lavando a rede, frustrado, lavando a rede com dor, aleluia, lavando a rede com vergonha, mas vai sair com cântico de alegria, porque tu vai sair aqui com cheio. Tem peixe, tem peixe, tem peixe para tua casa de hoje. Você crê nessa palavra? Aleluia, dá um grito de glória para Jesus.